No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, está escrito: Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Se você está sofrendo várias tentações da carne, tome muito cuidado com o pecado na área sexual. Sexo antes do casamento, pornografia, adultério, tudo isso é pecado, pois Satanás conhece todas as suas fraquezas e quer destruir você como se faz com o bagaço da laranja, que depois de tirar todo o caldo é jogado fora. Ele quer te afastar de Deus. A Bíblia fala muito sobre tentações e pecados da carne e mostra também como grandes homens de Deus caíram no pecado sexual. Todos eles sofreram consequências e os seus atos ficaram registrados na Bíblia como exemplo de que não devemos cair nos mesmos erros. Davi se envolveu com uma mulher casada. Sansão deitou com prostitutas. Jacó era trapaceiro. Mas todos esses sofreram as consequências por desobedecer a Deus. Mas também vimos a misericórdia do Senhor os alcançando quando se arrependeram e não cometiam mais os erros, e Deus continuava usando eles. Isso porque a salvação e as bênçãos que recebemos vêm somente pela graça de Deus, não por obras. Não merecemos nada, não podemos nos achar bons e fortes o bastante, pois todos nós somos fracos e falhos, e somos atraídos pelo que é proibido. Mas atraído não quer dizer obrigado a fazer, entendeu? A palavra do Senhor diz, como lemos em Tiago, que cada um de nós é tentado na sua própria cobiça. Se você recebeu Jesus como seu Salvador, você é nova criatura, precisa orar e vigiar. Quantas vezes você se sente atraído por algo que não devia e você se culpa? Mas não é pecado ser tentado. O pecado é ceder às tentações. Satanás sabe que você está buscando a Deus e vai fazer de tudo para te derrubar na sua cobiça. Mas se você resistir aos desejos da carne, você se torna forte e capacitado, como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Acompanhe. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, devemos vigiar para não nos tornarmos a ser escravos do pecado novamente. Lembre-se que nunca estamos fortes o bastante, pois somente o Espírito Santo nos capacita o tempo todo. Ande com pessoas que te apresentem e fale de Jesus, pessoas que te ajudam a crescer espiritualmente, e nunca deixe de confiar em quem prometeu estar com você todos os dias até a consumação do século, sendo fiel a nós mesmo quando falhamos. Separei dentre vários pecados sexuais 5 citados na Bíblia, que são pecados terríveis. Acompanhe comigo. Primeiro pecado, sodomia. A Bíblia relata sobre uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, onde a ira de Deus veio sobre aquela cidade por causa do pecado. Então, entendendo o que é sodomia, nada mais é que um homem com outro homem tendo relação sexual. Sem entrar em detalhes, essa prática a Bíblia proíbe. Entendemos assim então que é pecado, que as pessoas que fazem isso não conhecem o amor de Deus, pois a criação de Deus foi homem e mulher, nada mais. As outras coisas não foram criadas por Deus. Isso é abominável para Deus, segundo as Escrituras. Só para deixar claro, não é opinião, é a palavra de Deus que condena. Leia 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Segundo pecado, lascívia.
é um tipo de sensualidade que é usado de um modo não aceitável, um modo sem pudor, algo repugnante diante de Deus. Uma pessoa que transmite muita sensualidade, de propósito, pode causar grandes males para o próximo e para si mesmo. Transmitir sensualidade é pecado. Uma coisa é fazer para o seu cônjuge, outra coisa é sair por aí fazendo isso, sabendo que você é templo do Espírito Santo de Deus. Isso vale para ambos. Então, irmãos, muito cuidado, pois pode ser uma cilada do inimigo. Leia Gálatas capítulo 5, versículo 19. Terceiro pecado, o adultério. Infelizmente, existem casais que não têm mais prazer um pelo outro e vão buscar algo lá fora. E Satanás vai estar sempre lá esperando. A palavra nos ensina que devemos amar nosso cônjuge, assim como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Então, se vocês amaram um ao outro como Cristo amou a igreja, o amor de vocês certamente nunca vai se esfriar. Mas alguns casais não colocam isso em prática, e o resultado disso é o adultério, o que pode destruir vidas, famílias, sua estrutura espiritual. Então, irmãos, oro para que haja diálogo, e a presença do Senhor tem que ser primordial entre o casal. Amém? Leia Lucas capítulo 16, versículo 18. Quarto pecado é a fornicação. A fornicação nada mais é que a prática sexual antes do casamento. Muitas pessoas não conseguem segurar esse desejo e acabam tendo relações sexuais antes do casamento. Infelizmente, muitas pessoas caem nessa armadilha devido à pressão. Mas a boa vontade de Deus é que venhamos a fazer relação sexual depois de casados, porque antes disso é pecado e ponto final. E Deus criou o sexo para o matrimônio como um presente, ou seja, para os casados. Leia Efésios capítulo 5, versículo 3. O quinto pecado é a luxúria. Esse pecado tem alcançado a muitos. É um desejo desenfreado. Você quer ter relação de qualquer jeito. Se trata de uma fome sexual que não se acaba. Querem satisfazer os desejos da carne de toda maneira. O que Deus quer para a sua vida são coisas boas e agradáveis. Pessoas que cometem a luxúria, eles têm desejos fora dos parâmetros bíblicos. Se trata de uma fome sexual que nunca se acaba, nunca fica satisfeito. Querem sempre mais e mais, e isso Deus abomina. Leia Colossenses 3, versículo 5. Obrigado por assistirem até o final. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Amém? A paz.